Há 5 milénios o Egito era governado por um faraó e guardado pelos deuses. A matemática teve origem nesta terra, onde um grande rio inundou um deserto árido. Os antigos egípcios desenvolveram métodos matemáticos de modo a medirem a terra e a cobrarem impostos por ela. A sua civilização ergueu-se, tendo a geometria como base. Este novo campo da matemática trouxe ao mundo uma nova civilização, numa terra que renascia todos os anos. Atenas é o 6º destino turístico mais popular do mundo. Porém, o que os visitantes procuram nesta cidade não é o presente. Tal como eu, procuram uma nação antiga que floresceu há 2500 anos. Os antepassados dos atuais gregos ansiavam por aprender coisas novas. E nessa busca não mostraram relutância em aceitar outras culturas. Absorveram totalmente os costumes e conhecimento de outros, assimilaram-nos e criaram uma nova cultura. Today, we'll be introduced to a region and a book. Many people who lived during this short but dynamic period tried to understand things that were not visible to the human eye. And they recorded their findings in an important book. What's in the book has been read over and over again for 2 millennia. I have read it, and you probably have too. Acabo de penetrar na própria alma da civilização ocidental. Consta que as origens da nossa cultura se encontram na Grécia Antiga. Mas eu não vim à Grécia em busca de ruínas. Vim pelo seu espírito. E esse espírito pode ser encontrado nesta biblioteca. Lemos muito a respeito dos antigos gregos. Aprendemos muito sobre Sócrates, Platão, Aristóteles e a mitologia grega. Mas o livro mais lido não é de nenhum deles. É este livro. A obra Os Elementos de Euclides
era um manual de matemática do rei na altura. Ptolomeu I, o rei do Antigo Egito, tinha de aprender não apenas lógica, ética e filosofia, mas também matemática. A matemática era uma disciplina especialmente importante para o rei. Eis que chega o professor. É o autor de Os Elementos, um grego de nome Euclides. Mas por que teria o altivo rei do Egito de aprender matemática? À primeira vista, Os Elementos está cheio de diagramas desconhecidos. É interessante saber que competia ao rei aprender tudo isto. Cá está. Encontrei o primeiro diagrama, que responde às questões que colocamos. Este homem viveu na mesma época que Buda, Confúcio e Lao Tse. Pitágoras era um profeta e um místico. Era conhecido como aluno do filósofo Tales. Viajara pelo Egito e Babilônia durante mais de 20 anos, antes de regressar à sua cidade de Samos, na Grécia. Ele questionava-se de que será feito este mundo. Os estudiosos da Grécia Antiga ansiavam por encontrar teorias que explicassem o significado escondido dos objetos. O próprio Pitágoras empreendeu uma longa viagem para encontrar respostas para estas questões. No meio do deserto egípcio, havia uma enorme estrutura construída 2000 anos antes, sendo mesmo mais velha do que o Parthenon, em Atenas. O que Pitágoras testemunhou na altura não foi o que hoje vemos. As pirâmides eram estruturas esplêndidas que refletiam a luz do sol num dos lados. Mas este grego errante viu algo pelo qual os egípcios não mostravam interesse. Era uma simples figura que transcendia a magnificência das pirâmides. O grande triângulo retângulo da pirâmide é igual a este pequeno triângulo retângulo. Os egípcios conheciam a relação necessária para criar estas figuras geométricas. 3 para 4 para 5. Como podem estes números formar um triângulo retângulo? Pitágoras viu algo ainda mais espantoso na Babilônia. Esta tábua babilônica contém uma série de números. Vamos escrever estes numerais cuneiformes na forma moderna. 119, 169, 3.367, 4.825.
Eram números que, para além de 3, 4 e 5, constituíam triângulos retângulos. Há muitas combinações de 3 algarismos que compreendem triângulos retângulos. Mas por que razão alguns números resultam e outros não? Pitágoras encontrou pistas na sua terra natal, em Samos. Samos é uma pequena ilha localizada no sudeste da Grécia. O nome de Pitágoras é ainda hoje uma fonte de orgulho. O Porto da Terra recebeu o seu nome. Atualmente, este lugar, onde vivem 50.000 pessoas, é um destino turístico de segunda categoria. Mas, na Grécia Antiga, era um grande centro comercial. Pitágoras deixou Samos como um desconhecido, mas voltou famoso por toda a Grécia. Isso graças ao triângulo retângulo de que todos já ouvimos falar. A famosa fórmula dos triângulos retângulos tem o seu nome, Teorema de Pitágoras. Mas os egípcios e os babilônios já conheciam esta relação. Por isso, a que respeito lhe foi dado o nome de Pitágoras? Que música tão bela! E neste instrumento encontra-se uma pista. Mesmo de volta à casa, Pitágoras continuou a debruçar-se sobre os números que encontrou no Egito e na Babilônia. Este homem da Grécia Antiga adorava pensar, nunca desistiria. Certo dia, ao passar por uma oficina de ferreiro, ouviu uns sons familiares. Era um som que sempre detestara. Mas naquele dia deu por si a apreciá-lo. O que terá tornado o som agradável naquele dia quando normalmente sentia o oposto? A temperatura do fogo? Um material metálico diferente? A que se deveria, afinal, a diferença? O segredo estava no comprimento. Eram os números de beta e gama, 2 e 3. The length of the number 2 and the 3 that Pythagoras found were the notes do and so. They make the perfect music interval 5 notes apart. Dois e 3. Por outras palavras, a relação entre 2 e 3 podia transformar tudo em harmonia. Pythagoras moved forward with this discovery. If 2/3 could produce harmony, then 2/3 of the previous 2/3 would also be harmonious.
Uma linha e 2/3 dessa linha criariam harmonia. Com base nesta teoria, Pitágoras continuou a encontrar sons harmoniosos. São estes os sons gerados ao subir continuada e progressivamente 2/3 de cada corda. Colocámo-los numa ordem diferente. Tornámo-los mais longos usando a mesma relação de comprimento. Vamos ouvir novamente. Foi assim que se criaram as 7 escalas que hoje conhecemos. Pitágoras acabou finalmente por saber o segredo do que produz a harmonia. A música é um tesouro infinito que nos conduz a um mundo admirável. Antes da era de Pitágoras, julgava-se que a música era algo belo que se criava a si própria. Mas a nossa busca pelas origens desta noção conduziram-nos a uma relação especial de números, por outras palavras, uma relação harmoniosa. Será que esta relação harmoniosa de números inteiros que se encontra nas notas musicais existe apenas na música? Pitágoras encontrou a resposta a esta pergunta ancestral. O mundo é feito de relações entre números inteiros. Pitágoras levantou ondas numa sociedade grega que estava determinada a encontrar os princípios, como a água e a terra, que governavam o mundo. Números invisíveis compunham esta criação. Pitágoras convidara os gregos para um mundo espiritual. Encontrou a relação entre os números que viu no Egito e na Babilônia. Era a relação entre os 3 lados de um triângulo retângulo. Atualmente chamamos a isso o Teorema de Pitágoras. Quer sejam grandes ou pequenos, quer se encontrem na terra ou no mar, todos os triângulos retângulos do universo seguem o Teorema de Pitágoras. Segundo o teorema, a soma do quadrado de A e do quadrado de B é igual ao quadrado de C. Por outras palavras, se se combinar a área dos quadrados cujos lados são A e B, fica-se com uma área igual ao quadrado cujo lado é C. Todos os triângulos retângulos do mundo cabem nesta fórmula. Os números que Pitágoras viu no Egito e na Babilônia eram estes números. Não é exagero dizer-se que a matemática começou com Pitágoras. A razão por que nos recordamos de Pitágoras foi por ter criado leis e as ter comprovado. Os egípcios e os babilônios sabiam da existência destes números especiais, mas desconheciam as leis por detrás deles. Mas graças a Pitágoras, a matemática viu-se imbuída em um espírito.
triângulo retângulo pertence-lhe por direito próprio. Por onde quer que se conduza na Grécia, deparamos-nos com este belo mar. Embora grande parte do país seja composta por um arquipélago de umas 1400 ilhas, a filosofia de Pitágoras espalhou-se por toda a Grécia. Viajemos no tempo para o século após a sua época. Este jovem absorto na leitura é Hipaso. Era um seguidor da filosofia pitagórica. Acompanhou a crença do mestre e tornou-se seu fiel seguidor, mas levantou algumas questões perturbantes. Uma das suas preocupações prendia-se com o triângulo retângulo, a maior conquista de Pitágoras. Os membros da escola pitagórica usavam vestes brancas. Discutiam frequentemente filosofia e os resultados das suas investigações. Contestavam a uma só voz os seus oponentes. Tinham a firme convicção de que o mundo era feito da relação entre números inteiros. Hipaso era um desses adeptos. Neste dia, Zenão de Ileia está envolvido num aceso debate. Ataca a teoria dos números inteiros defendida por Pitágoras. Vamos ouvir? Aquiles e uma tartaruga disputam uma corrida. Se a tartaruga começar com uns metros de avanço, Aquiles nunca a apanhará. Por que será? Aquiles chega ao ponto onde se encontra a tartaruga. A tartaruga avança enquanto ele tenta alcançá-la. Aquiles volta a diminuir a distância, mas entretanto a tartaruga voltou a avançar. A este ritmo, ele nunca ultrapassaria a tartaruga, fizesse o que fizesse. Και πώς τα λένε, αυτό είναι όλο. Τέρμα. Από εδώ και εσείς θα πείτε. Zenão atacou assim os números inteiros de Pitágoras. O desafio fora lançado. Aceitá-lo-iam os pitagóricos? The Pythagorean disciples could not disprove Zeno, which was natural in those days. Zeno's argument carried the notion of infinity, which was such a complicated concept that it didn't truly develop until the 19th century AD. A escola pitagórica era suficientemente liberal para incluir membros do sexo feminino, mas queria manter a confidencialidade. Assim, os seus membros prestavam juramento dispondo-se a não revelar o seu conhecimento ao mundo exterior. Quando publicavam os seus resultados, não o faziam individualmente, mas em nome da escola. A crença de Pitágoras de que o mundo era composto por uma relação de números inteiros era um credo que se aplicava a todo o universo. Não é despropositado afirmar que a natureza deste grupo era religiosa, quase própria de um culto. Hipaso também jurou guardar segredo. Não podia trair a confiança dos companheiros.
Além disso, pesava-lhe uma verdade que não poderia ser aceita pelos outros discípulos. O Teorema de Pitágoras afirma que a soma do quadrado de A e do quadrado de B é igual ao quadrado de C. Mas se o valor de A e de B for 1, qual será o valor de C? Por outras palavras, qual seria o número se o seu quadrado fosse 2? Temos de descobrir esse número. A resposta encontra-se algures entre 1 e 2. 1,4, 1, 4, 2. Achavam que o encontrariam se continuassem a reduzi-lo. Mas Hipaso percebeu que o número não existia. Isso significaria a queda do mundo de Pitágoras, feito de números inteiros. O que Hipaso descobrira fora um novo número que até então não existira. Era a raiz quadrada de 2, um número irracional. Hipaso viu um mundo que transcendia o de Pitágoras. E agora era perseguido pelos seus condiscípulos. Foi ele quem quebrou as regras sagradas. Por vezes uma era não consegue aceitar a verdade que quebra os vínculos do senso comum. Os seus amigos não podiam relevar, simplesmente. A verdade conduziu-o até à beira de um penhasco. Devido à sua transgressão, consta que os discípulos de Pitágoras provocaram a morte de Hipaso por afogamento. Mas a descoberta do pobre Hipaso sobreviveu-lhe e perdurou. Hippasus proved that the value of the square root of 2 could not be expressed with any numbers that existed at the time. That meant the existence of a whole new set of numbers. How did Hippasus know that a world of invisible numbers existed? That was possible thanks to the power of proofs. De que é feito este mundo? Os gregos debateram o assunto intensamente. Alguns diziam que era de água, outros de fogo. Os argumentos conduziam a mais argumentos. Os gregos que argumentavam verbalmente inventaram o seu próprio estilo narrativo. Isso levou às chamadas provas. A prova derivava da matemática, que naquela época era a geometria. All of geometry originates from points. Without a definition of a point, geometry could not move forward. Chamamos a isto um ponto. Mas se for alargado, nem que seja um pouco, o seu significado torna-se vago.
Será isto um ponto ou um círculo? In mathematics, points are not something real, but rather an abstract concept of logic. Many Greek scholars were bogged down on this question. What is the definition of a point? É aqui que os grandes filósofos gregos se juntam. A primeira pessoa a definir um ponto foi Pitágoras. Segundo ele, um ponto é algo que não tem partes, mas tem uma posição no espaço. O seu aluno, Platão, definiu um ponto como o começo de uma linha. Por isso definiu um ponto como uma linha indivisa. Aristóteles manifestou-se contra o seu professor Platão. Se um ponto é uma linha inquebrável, tem de ter um fim. Então, que fim é esse? Euclides citou todas as teorias sobre pontos de vários filósofos e chegou a uma conclusão. O ponto não tem partes. Esta é a primeira linha do seu livro, Os Elementos. E uma linha e uma superfície. Os Elementos começa com 23 definições. A aula de Ptolomeu com base em Os Elementos torna-se mais intensa. Essas 23 definições não pertenciam apenas a Euclides, mas a toda a Grécia. Euclides ensinou o rei a provar coisas usando essas definições. Este é um legado dos que interpretaram o mundo com a ajuda das definições encontradas em Os Elementos. Toda esta estrutura erguida pedra a pedra a partir das suas fundações é típica da mentalidade dos gregos antigos. Também o pensamento requer uma pedra angular de filosofia. Os postulados assumem o papel de algo que não pode ser provado, mas está correto. Em Os Elementos de Euclides são introduzidos 5 postulados. O primeiro postulado. Uma linha reta pode ser traçada de qualquer ponto para qualquer ponto. Isto parece indiscutível, mas os gregos eram muito meticulosos. O segundo postulado. Uma linha reta pode estender-se até ao infinito. Em terceiro lugar, pode descrever-se um círculo com qualquer ponto como centro e qualquer distância como raio. Em quarto lugar, todos os ângulos retos são iguais. E, finalmente, linhas paralelas nunca se encontram.
Passaram-se 2000 anos sobre o lançamento desse livro. Ainda hoje influencia as nossas vidas modernas. Parece complicado, mas a sociedade contemporânea ergue-se sobre postulados mutuamente acordados. Esta é a Estátua da Liberdade, um símbolo da independência e liberdade americanas. Na sua mão esquerda segura a Declaração da Independência. A própria Declaração da Independência segue a estrutura dos elementos de Euclides. Inicia-se com o postulado de que todos os homens são criados iguais. Termina com um pedido de independência do domínio britânico. Muitos livros, como O Principia, de Isaac Newton, ou Ética, de Baruch Spinoza, seguem o estilo de escrita de Os Elementos. Os Elementos é um texto quase perfeito, que faz o coração de muitos intelectuais bater mais depressa. Tracemos um triângulo equilátero a partir de uma linha. Este é o primeiro problema de Os Elementos. Podemos traçá-lo simplesmente ao acaso? Não podemos. Temos de começar a partir de um ponto de partida acordado. O mestre afirma que temos de usar estas definições e postulados. O primeiro problema é, por isso, muito simples e fácil. Há que recordar os 5 postulados. Usemos o terceiro. Primeiro tracemos um círculo. Depois, outro. De seguida, usa-se o primeiro postulado. Depois ligamos este ponto àquele. E pronto. 3 linhas formam o raio de um círculo. O seu comprimento é igual, por isso trata-se de um triângulo equilátero. Pitágoras provou o seu triângulo equilátero com métodos encontrados em Os Elementos. Muitos matemáticos modernos também os utilizam. Os Elementos começou com Pitágoras e foi concluído por Euclides. Tornou-se uma parte fundamental da linguagem matemática. Após a aula, o rei coloca uma questão. Δεν έχουμε πιο εύκολο τρόπο. Μην είναι βασιλικοί άνθρωποι επί γεωμετρία. Procurarão, porventura, um caminho mais simples? Sinto o espírito destes grandes eruditos que forjaram o espírito da Grécia Antiga. Detenho-me por um momento neste mundo de lógica exata à qual se dedicaram.
Proofs in ancient Greece was a process of taking each logical step one by one. Jumping to a conclusion was simply unacceptable. The completion of perfect logic requires a great deal of precision at any stage. There is no easy way to jump across steps. The spirit of this period is the essence of ancient Greece and civilization. Parece difícil, mas é uma lição extremamente importante. Milhões de pessoas de todo o mundo ainda visitam a Grécia. O que procuram não é o país atual, mas o antigo Estado grego que floresceu há 2500 anos. Procuram o espírito grego.